A nossa convidada neste Now às 9, Inês Sousa Real, porta-voz do PAN. Bom dia, bem-vinda. O PAN e a Inês Sousa Real aconselharam o voto em António José Seguro nesta segunda volta, mas de alguma forma, apesar das sondagens apontarem para este resultado, surpreendeu-a uma vitória tão robusta de António José Seguro? Antes de mais, muito bom dia. Foi de facto uma grande vitória, foi uma vitória esmagadora sobre André Ventura. Não nos surpreendeu na medida em que acredito que há um Portugal democrático que acarinha aquilo que são os valores, não só do 25 de Abril, mas também da nossa Constituição, e que neste momento tem a percepção de que o país precisa de pessoas moderadas, capazes de olhar para as suas reais preocupações, para as suas dificuldades, ao invés de procurarem cavalgar ondas do populismo e até mesmo procurar retroceder naquilo que são direitos fundamentais. Não deixa, no entanto, de ser preocupante continuarmos a ter mais de 1.700.000 pessoas a votarem em André Ventura. Temos que perceber o que é que mantém estas pessoas insatisfeitas, o que é que as faz reverem-se numa agenda como a que André Ventura procura trazer para a vida política, mas acima de tudo esta é uma vitória não só pessoal de António José Seguro, como é evidente, mas acima de tudo de um país que, apesar das condições muito adversas que está a atravessar, com o estado de calamidade em vários concelhos e em diferentes regiões, se mobilizou para votar mesmo nessas condições adversas e para garantir... Por causa também da questão da rejeição em André Ventura, isso pesou ainda mais do que o próprio mérito de António José Seguro, ou não faz essa avaliação? Eu acho que seria profundamente injusto reduzirmos a candidatura de António José Seguro àquilo que é uma candidatura de oposição a André Ventura. Até porque, se olharmos para aquela que foi a transferência de votos, André Ventura e o Chega não cresceram assim tanto quanto isso em relação àquilo que poderia ser uma transferência de votos da direita. Há, de facto, neste momento, uma grande frustração por parte dos portugueses, até mesmo em relação ao governo de Luís Montenegro, porque não nos podemos esquecer que temos neste momento também um primeiro-ministro completamente aliado da realidade do país. Aliás, nós não temos um governo da nação, nós temos um governo sem noção daquilo que são as dificuldades das pessoas, e basta ver pelas recentes reações que foram tidas, até mesmo neste contexto de calamidade, para perceber já lá iremos, esse desfazamento. E acredito que os portugueses quiseram votar em moderação, quiseram votar em alguém que tivesse empatia para com os seus problemas, e que António José Seguro, de alguma forma, personificou esses mesmos valores. Ontem, numa primeira reação, o partido disse que espera que Luís Montenegro saiba ler estes resultados. Em que medida é que acha isto, Inês Sousa Real? Ou seja, ler estes resultados para o governo devem significar o quê? Deixar de fazer acordos com o Chega? Bom, há aqui duas leituras que me parecem fundamentais. Por um lado, deixar de ir atrás da agenda populista do Chega, porque desde o primeiro momento que temos tido as grandes principais preocupações do governo foi a mudar a lei da nacionalidade e agora o Código do Trabalho. Aliás, num contexto em que temos o país debaixo d'água, literalmente, com as cheias, com as casas devastadas, a primeira preocupação de ontem de Luís Montenegro foi salvaguardar que a estabilidade política que o próximo Presidente da República possa vir a contribuir seja para mudar a lei do Código de Trabalho. Ora, isto não faz qualquer tipo de sentido. Quer dizer, nós temos neste momento a necessidade de olhar para Portugal, pensar de que forma é que o vamos adaptar às alterações climáticas, como é que vamos proteger as populações e garantir que elas estão em segurança, e Luís Montenegro estar preocupado em manter uma agenda, não só que desde o início do seu mandato tem defendido, ainda até atrás daquela que é a agenda do Chega, ao invés de olhar e perceber que Portugal mudou, o país mudou e há de facto preocupações reais agora que têm que ser dadas respostas. Por outro lado, para além dos acordos que Luís Montenegro tem feito com o Chega, tem sido uma governação muito de costas voltadas para todas as forças políticas da oposição e completamente desfasado com aquilo que é o país real. Um primeiro-ministro que acha que uma renda moderada são 2.300 euros, ou que sucessivamente tem estado com trapalhices naquilo que são as suas intervenções e que quando vão ao terreno são visitas relâmpagos que não estão ao lado das pessoas que mais precisam, não há uma capacidade de resposta, e viu-se isso quer no apagão, quer agora no caso destas cheias, que não há uma capacidade de resposta operacional por parte do governo. E a sua expectativa por parte do Presidente da República que sucede a Marcelo Rebelo de Sousa, António José Seguro, é a de que possa intervir mais nesse sentido e tentar mudar o rumo da governação que tem criticado tanto? Sem dúvida, há aqui uma esfera de influência do ponto de vista daquilo que é a presidência da República, há uma magistratura de influência que é fundamental. Nós precisamos de resgatar Portugal da pobreza, continuamos a ter pessoas que não conseguem pagar a casa, temos o Serviço Nacional de Saúde com uma incapacidade de resposta que é inaceitável, e eu recordo que no caso de Marcelo Rebelo de Sousa ele tinha dito que uma das suas principais prioridades era o combate à pobreza, e eu espero e deposito, e a erradicação também das pessoas em situação de sem-abrigo. Mas acha que António
António José Seguro ontem, no primeiro discurso que fez, já deu algum sinal de que terá esse tipo de papel interventivo enquanto Presidente da República? Deu 2 sinais muito claros, até em contraste com Luís Montenegro. Eu recordo que a primeira palavra de António José Seguro nem foi de congratulação pela vitória, foi para as vítimas e foi para quem está no terreno. E isso demonstra que é um Presidente alinhado com um país que está neste momento a sofrer e que precisa dessa empatia. E foi também de pressão ao Governo em relação aos apoios. E foi um alerta para o Governo que, de facto, os apoios têm que chegar e têm que chegar no imediato. Não é como disse, neste caso, o Ministro da Coesão, que as pessoas têm que se governar com aquilo que era ordenado no mês passado. E, portanto, isso é de uma insensibilidade que não tem sequer dimensão. E, por outro lado, também, António José Seguro falou precisamente nas alterações climáticas. E aqui há uma grande viragem em relação àquela que tem sido o posicionamento negacionista do Governo, que vai atrás da agenda do Chega. E, portanto, acredito que o Presidente da República pode e deve ajudar a que o Governo faça mais pela adaptação do território para garantirmos que a segurança das populações vem em primeiro lugar, porque combater as alterações climáticas é garantir a segurança das populações e, por outro lado, fenómenos como a violência doméstica, que tem que ser também erradicada, garantir que temos um Estado Social de Direito forte, porque quando André Ventura nos diz que é contra o sistema, André Ventura está a falar ou, de alguma forma, a procurar denegrir um sistema que é o sistema que dá resposta às pessoas em contexto de catástrofe, que permite que as pessoas tenham acesso à habitação e à educação. Como é que tem visto essa resposta, Inês Sousa Real? Como é que o Governo tem gerido todo este contexto das consequências do mau tempo, milhares de pessoas afetadas? Autoridades e Governo têm feito uma boa gestão ou não? O Governo tem sido péssimo a gerir a crise. Aliás, as sucessivas crises que o país tem atravessado, quer quando foi do apagão, quer agora nesta circunstância, há de facto uma grande dificuldade de comunicação por parte do Governo de Luís Montenegro, em que não só, às vezes o silêncio é de ouro e neste caso aquilo que tem sido afirmado pelo Governo em diferentes circunstâncias, já tivemos a Ministra da Administração Interna a dizer que desconhece quais os planos que tinham que ser aplicados. Então não temos que ter planos locais e regionais de proteção civil a serem ativados e a estarem até de forma preventiva em marcha para que as populações se possam defender. Depois, por outro lado, acabamos por ver um Governo que lá está, fez uma prioridade a mudar a lei da nacionalidade e andar a discutir o Código de Trabalho. Então é a adaptação do território. Garantir que temos empresas resilientes, que temos um território adaptado às alterações climáticas não é fundamental. Depois, a forma até mesmo como gerem a crise e intervêm em momentos em que a população está a sofrer. Há um claro problema de comunicação, porque quando temos um Governo do show-off que faz vídeos para as redes sociais, mas que não está no terreno ao lado das populações, claramente temos aqui um problema de desfazamento porque vivem na sua bolha de elite em relação à população. E neste momento nós temos portugueses que estão a passar muitas dificuldades. Eu estive no terreno, eu estive na Marinha Grande, estive em Leiria e pude ver, pude testemunhar, aliás também já passei por Alcácer, e pude testemunhar que efetivamente neste momento temos as casas destruídas, temos pessoas em risco, isoladas, e o Governo tem que estar preocupado com isso. E já teceu críticas também à própria Ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral. Resolveria algo, uma substituição da Ministra? Deve manter-se ou não? É evidente, nós precisamos de alguém operacional. Eu reconheço que, como académica, Maria Lúcia Amaral é de facto uma boa académica, mas é isso mesmo. Foi uma excelente provedora de justiça, mas não é uma boa ministra porque estamos a falar de um cargo operacional que implica presença no terreno, forte pulso naquilo que tem que ver com a direção e a liderança de uma área como esta. Deve demitir-se ou ser demitida? Eu tenho defendido que o que Luís Montenegro deveria de fazer era uma reforma agora ao Governo e precisamos de ter não só uma maior valorização do Ministério do Ambiente, mas também do combate às alterações climáticas, porque só assim vamos poder proteger as populações e não deixar ninguém para trás. E já agora também fazer algo que o Governo não fez, que é não deixar os animais para trás, que tem sido vergonhosa a atuação do Governo nesta dimensão, em que não há qualquer apoio para quem neste momento tem, por exemplo, associações que estão destruídas e não tiveram qualquer apoio também do Governo. Inês Sousa Real, agradeço a sua vinda ao Now. Continuação de um bom dia, boa semana.